Você quer a verdade nua e crua sobre riqueza? Napoleão Hill já te deu a chave, mas a grande maioria continua tropeçando na porta. A verdade é que você está sabotando seu próprio sucesso, dia após dia, com atitudes que parecem inofensivas, mas que drenam sua energia e te afastam da prosperidade. Pense bem. Por que alguns vivem milagres financeiros e outros definham na mediocridade? Será que é só sorte? Destino? Falta de oportunidades? Bobagem! Napoleão Hill, após anos de pesquisa com os maiores milionários de sua época, desvendou o código da riqueza. E ele não tem nada a ver com a cartela da loteria. A verdade é que a riqueza, a verdadeira riqueza, começa muito antes do primeiro milhão. Ela começa dentro de você, na sua mente, nas suas atitudes e principalmente no seu silêncio. Sim, você me ouviu bem. Silêncio. Você vive em uma era de exposição constante. Redes sociais, stories, lives, posts. Você vomita cada pensamento, cada conquista, cada fracasso para o mundo inteiro ver. Busca validação em likes, comentários, seguidores. E acha que isso é te conectar com o sucesso? Ledo engano. Enquanto você está ocupado compartilhando sua vida, o universo está ocupado te observando. E o que ele vê? Um mendigo emocional, faminto por aprovação. Alguém que não confia em si mesmo. Que precisa da muleta da opinião alheia para dar o próximo passo. Napoleão Hill descobriu que os homens mais ricos que ele entrevistou tinham uma característica em comum: um silêncio estratégico. Eles não saíam por aí alardeando seus planos, suas estratégias, seus medos. Eles guardavam seus segredos a 7 chaves. E adivinha? Venciam. Por que isso? Porque a energia gasta em se exibir é a energia que falta para agir. Cada vez que você compartilha um plano, você dilui a força da sua intenção. Você permite que a inveja, o ceticismo, a negatividade alheia contaminem seus sonhos. Você é como um rio que busca o oceano. Cada obstáculo que você encontra no caminho, cada pedra que te impede de fluir, é uma oportunidade de se fortalecer. Mas se você fica parado, reclamando, mostrando suas feridas para quem passa, você nunca vai chegar ao seu destino. Será que não é falta de fé, mas de postura vibracional? Será que você está vibrando na frequência da escassez ao invés da abundância? Porque acredite, o universo te entrega exatamente aquilo que você irradia. E se você está irradiando insegurança, dependência e necessidade de aprovação, é exatamente isso que você vai receber de volta. Pense em todas as vezes que você compartilhou uma ideia e alguém a criticou, ou quando você contou sobre um objetivo e recebeu olhares de incredulidade. Como você se sentiu? Desmotivado? Frustrado? Diminuído? Pois é, você deu o seu poder para os outros, permitiu que eles roubassem a sua energia. E no final, quem pagou o preço foi você. Napoleão Hill insistia: o sucesso não é sobre o que você aparenta, mas sobre o que você se torna. E você não se torna nada de grandioso se estiver constantemente buscando aprovação externa. Você se torna uma marionete, dançando conforme a música dos outros. Está na hora de cortar os fios, de assumir o controle da sua narrativa, de parar de se preocupar com o que os outros pensam e começar a focar no que você sabe que é verdade. A riqueza que você tanto busca não está escondida em um cofre, mas em um lugar muito mais profundo, dentro do seu coração. É a coragem de seguir seus sonhos, a disciplina de trabalhar duro, a resiliência de superar os obstáculos e, acima de tudo, a sabedoria de silenciar o ruído externo e ouvir a voz da sua intuição. Mas como fazer isso? Como calar a boca do crítico interior, ignorar os julgamentos alheios e se conectar com a sua verdadeira essência? A resposta está em um segredo milenar que os grandes mestres da história sempre souberam: o poder da transformação interior.
E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Prepare-se, porque a sua jornada rumo à riqueza está prestes a começar. E o primeiro passo, acredite, é o mais difícil de todos: admitir que você precisa mudar. E aceitar que o caminho para o sucesso é solitário e muitas vezes silencioso. Mas antes de prosseguirmos, pare um instante. Olhe para si mesmo. Veja o potencial inexplorado que existe dentro de você. E faça uma promessa. A partir de hoje, você vai se tornar o mestre do seu destino, o arquiteto da sua própria realidade, o escultor da sua própria riqueza. Mas para isso, você precisa entender um conceito fundamental. Um conceito que Napoleão Hill dominava como ninguém e que a maioria das pessoas ignora completamente. Um conceito que separa os vencedores dos perdedores e que pode ser a chave para destravar todo o seu potencial. Prepare-se para a revelação. E esse conceito fundamental é a lei da atração, não da forma romantizada que você vê por aí, cheia de frases clichês e visualizações fantasiosas. A lei da atração, na sua essência, é a manifestação física daquilo que você vibra internamente. Não é sobre desejar um carro novo e esperar que ele caia do céu. É sobre se tornar a pessoa que dirige aquele carro, que merece aquele carro, que atrai naturalmente aquele carro para a sua vida. Napoleão Hill sabia disso instintivamente. Ele observava os milionários e percebia que a riqueza não era uma coincidência, mas o resultado de uma mentalidade específica, de um padrão de pensamentos e emoções que atraíam a prosperidade como um ímã. Pense em uma pessoa que vive reclamando da falta de dinheiro. Ela reclama do salário, das contas, da inflação. Ela se sente uma vítima do sistema, um joguete nas mãos do destino. O que você acha que ela está atraindo para a sua vida? Mais do mesmo. Mais reclamações, mais dívidas, mais frustrações. Agora, imagine uma pessoa que, mesmo diante das dificuldades, mantém o foco nas soluções. Ela busca oportunidades, aprende novas habilidades, se esforça para melhorar a sua situação. Ela acredita no seu potencial, não se deixa abater pelos obstáculos e se mantém otimista em relação ao futuro. O que você acha que ela está atraindo? Oportunidades, conexões, recursos. A abundância se manifesta em sua vida. A diferença entre essas duas pessoas não está na sorte, no talento ou nas oportunidades que surgiram. A diferença está na sua vibração interna. Uma vibra na escassez, a outra na abundância. E o universo, que é um reflexo do seu interior, entrega exatamente aquilo que você irradia. Mas aqui entra um ponto crucial. Não basta pensar positivo. Não adianta repetir mantras motivacionais enquanto, no fundo, você se sente um fracassado. A lei da atração não funciona com meras palavras, mas com sentimentos genuínos. É preciso alinhar seus pensamentos, suas emoções e suas ações. É preciso se sentir grato pelo que você já tem, mesmo que seja pouco. É preciso acreditar no seu potencial, mesmo que você ainda não tenha conquistado nada de grandioso. É preciso agir como se você já fosse a pessoa que você deseja se tornar. E é aí que o silêncio estratégico entra em cena. Quando você compartilha seus planos e sonhos com pessoas que não estão na mesma frequência que você corre o risco de absorver a negatividade alheia e sabotar o seu próprio progresso. A inveja, o ceticismo, a falta de fé são como vírus que contaminam a sua mente e te impedem de alcançar o sucesso. Por isso, é fundamental selecionar cuidadosamente as pessoas com quem você compartilha seus sonhos. Busque a companhia de indivíduos que te inspiram, que te motivam, que acreditam no seu potencial. Afaste-se de pessoas tóxicas, que te criticam, que te desmotivam, que te puxam para baixo. E, acima de tudo, aprenda a confiar em si mesmo. Acredite na sua intuição, siga o seu coração, não se deixe influenciar pelas opiniões alheias.
A sua voz interior é a sua bússola, o seu guia para o sucesso. Napoleon Hill ensinava que a persistência é a chave para alcançar qualquer objetivo. Mas a persistência por si só não é suficiente. É preciso persistir com propósito, com foco, com fé. É preciso acreditar que você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar seus sonhos. E para manter essa fé inabalável, é fundamental proteger a sua mente da negatividade externa. É preciso criar um escudo de silêncio, uma barreira de proteção que te impeça de absorver as energias tóxicas que te cercam. Isso não significa que você deve se isolar do mundo e se tornar um eremita. Significa que você deve ser seletivo com as informações que você consome, com as pessoas com quem você se relaciona e com os pensamentos que você nutre. Significa que você deve se concentrar no que você pode controlar, seus pensamentos, suas emoções, suas ações, e deixar de se preocupar com o que você não pode controlar, as opiniões alheias, as circunstâncias externas, o futuro incerto. A riqueza, a verdadeira riqueza, não é sobre ter mais dinheiro, mas sobre ter mais liberdade. Liberdade para escolher o que você quer fazer, com quem você quer estar e onde você quer viver. Liberdade para seguir seus sonhos, para expressar o seu potencial, para viver uma vida com propósito. E essa liberdade só é possível quando você assume o controle da sua mente, quando você silencia o ruído externo e quando você se conecta com a sua verdadeira essência. Lembre-se, você é o criador da sua própria realidade. Você tem o poder de transformar seus sonhos em realidade. Você tem o potencial de alcançar a riqueza que você tanto deseja. Mas para isso, é preciso ter coragem. Coragem para enfrentar seus medos. Coragem para desafiar seus limites. Coragem para seguir o seu próprio caminho. E, acima de tudo, coragem para silenciar o mundo e ouvir a voz da sua intuição. Porque é nessa voz silenciosa que reside a chave para a sua liberdade, a chave para a sua riqueza, a chave para o seu sucesso. Mas antes de mergulharmos nas ferramentas práticas para dominar essa arte do silêncio e da atração consciente, precisamos desmistificar outra crença limitante que te impede de prosperar. Uma crença tão arraigada em nossa sociedade que a maioria nem sequer percebe que está sendo sabotada por ela. Uma crença que te vende a ilusão de que o sucesso é um dom reservado a poucos, quando na verdade está ao alcance de todos. E essa crença limitante é a de que você precisa de algo externo para ter sucesso. Um diploma renomado, uma herança familiar, um contato influente, uma ideia genial. Acreditamos que o sucesso é um prêmio que é distribuído para alguns poucos sortudos e que nós, meros mortais, só podemos sonhar em alcançar. Napoleon Hill, com sua pesquisa exaustiva, provou que essa é uma completa falácia. Ele descobriu que a grande maioria dos milionários que ele entrevistou não nasceu em berço de ouro. Muitos começaram do zero, com pouco ou nenhum recurso, mas com uma característica em comum: a crença inabalável em seu próprio potencial. Eles não esperavam que a sorte batesse à porta. Eles não se lamentavam pela falta de oportunidades. Eles criavam as suas próprias oportunidades, superavam os seus próprios obstáculos e transformavam os seus sonhos em realidade. A chave para o sucesso, segundo Hill, não está no que você tem, mas no que você é. Não é sobre o diploma que você possui, mas sobre o conhecimento que você adquire e a aplicação prática desse conhecimento. Não é sobre a herança que você recebeu, mas sobre a mentalidade de abundância que você cultiva. Não é sobre o contato influente que você tem, mas sobre a sua capacidade de construir relacionamentos genuínos e duradouros. A verdade é que você já tem tudo o que precisa para ter sucesso. O seu potencial, a sua inteligência, a sua criatividade, a sua resiliência. Tudo isso já reside dentro de você, esperando para ser despertado. Mas o que te impede de acessar esse potencial? O que te impede de transformar seus sonhos em realidade? A resposta é simples.
as suas próprias limitações, as suas crenças negativas, os seus medos paralisantes, os seus hábitos autodestrutivos. Você se sabota constantemente, sem nem mesmo perceber. Você se compara com os outros, se sente inferior, desiste antes mesmo de tentar. Você se apega ao passado, se lamenta pelos erros, se impede de seguir em frente. Você se preocupa com o futuro, se deixa consumir pela ansiedade, se esquece de viver o presente. E assim, você desperdiça o seu tempo, a sua energia e o seu potencial. Você se contenta com a mediocridade, se conforma com a falta de sucesso, se resigna a uma vida sem propósito. Mas a boa notícia é que você pode mudar essa realidade. Você pode se libertar das suas limitações, superar os seus medos e transformar os seus hábitos. Você pode se tornar a pessoa que você sempre quis ser, a pessoa que você sabe que pode ser. E o primeiro passo para essa transformação é admitir que você precisa de ajuda. É reconhecer que você não pode fazer tudo sozinho. É buscar o conhecimento, a orientação e o apoio de pessoas que já trilharam o caminho que você deseja seguir. Napoleon Hill acreditava no poder do mastermind, a união de mentes com um propósito comum. Ele defendia que ao se conectar com pessoas que compartilham seus valores, seus objetivos e sua visão de mundo, você potencializa a sua capacidade de aprender, de crescer e de alcançar o sucesso. Busque mentores, participe de grupos de estudo, leia livros inspiradores. Ouça podcasts motivacionais. Cerque-se de pessoas que te desafiam, que te inspiram, que te impulsionam para frente. Mas lembre-se, a responsabilidade pelo seu sucesso é exclusivamente sua. Ninguém pode fazer o trabalho por você. Ninguém pode te obrigar a mudar. Ninguém pode te dar o que você não está disposto a conquistar. É preciso ter disciplina, persistência e foco. É preciso estar disposto a sair da sua zona de conforto, a enfrentar os seus medos, a superar os seus obstáculos. É preciso estar disposto a pagar o preço do sucesso. E esse preço, muitas vezes, é o sacrifício. É abrir mão de prazeres imediatos em prol de um futuro melhor. É renunciar a hábitos negativos em favor de hábitos positivos. É investir tempo, energia e dinheiro no seu próprio desenvolvimento. Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é um destino, mas uma jornada. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de superação. Não espere o momento perfeito para começar. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Dê o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno. Celebre cada conquista, mesmo que ela seja insignificante. Aprenda com cada erro, mesmo que ele seja doloroso. E, acima de tudo, nunca desista dos seus sonhos. Acredite em si mesmo. Confie no seu potencial e siga em frente, com coragem, determinação e fé. Lembre-se, você é capaz de realizar tudo o que você se propuser a fazer. Você é o mestre do seu destino, o arquiteto da sua própria realidade, o escultor da sua própria riqueza. Mas para isso, é preciso entender que o sucesso não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. É você quem decide se vai se contentar com a mediocridade ou se vai buscar a grandeza. É você quem decide se vai se deixar dominar pelo medo ou se vai se libertar para voar. É você quem decide se vai viver uma vida com propósito ou se vai apenas existir. A escolha é sua. E agora que você já sabe o que te impede de prosperar, é hora de aprender as ferramentas práticas para transformar a sua vida. É hora de dominar a arte do silêncio, da atração consciente e da ação focada. É hora de se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Está pronto? Porque a sua jornada está apenas começando. E é aqui que as ferramentas práticas entram em jogo. Não espere uma fórmula mágica, um atalho mirabolante. O que Napoleon Hill nos ensinou é que a transformação é um processo contínuo.
um trabalho árduo de autoconhecimento e autodisciplina. A primeira ferramenta, e talvez a mais desafiadora, é o domínio da sua mente. Você precisa aprender a calar o crítico interno, aquele que te diz que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que você vai fracassar. Esse crítico se alimenta das suas inseguranças, dos seus medos, das suas experiências passadas. Ele te mantém preso em um ciclo vicioso de autossabotagem. Como silenciá-lo? Através da autossugestão. Hill descreveu a autossugestão como a arte de plantar pensamentos positivos em sua mente subconsciente, repetidamente, até que eles se tornem crenças arraigadas. É como programar o seu cérebro para o sucesso. Comece identificando as crenças limitantes que te impedem de prosperar. Anote-as em um papel. Em seguida, transforme cada crença limitante em uma afirmação positiva e poderosa. Por exemplo, se você acredita que dinheiro é a raiz de todo o mal, transforme essa crença em "o dinheiro é uma ferramenta para criar um mundo melhor". Repita essas afirmações em voz alta, todos os dias, com convicção e emoção. Visualize-se já vivendo a realidade que você deseja criar. Sinta a gratidão, a alegria, a confiança que você experimentaria se já tivesse alcançado seus objetivos. No início, pode parecer forçado, artificial. Seu crítico interno vai tentar te sabotar, te dizendo que isso não funciona, que é bobagem. Mas não desista. Persista. Quanto mais você praticar a autossugestão, mais forte se tornará a sua nova programação mental. A segunda ferramenta essencial é a fé. Não a fé religiosa, mas a fé em si mesmo, a crença inabalável em seu próprio potencial. É a convicção de que você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar seus sonhos. A fé é o combustível que te impulsiona para a frente, mesmo quando tudo parece perdido. É a força que te mantém de pé quando você é derrubado. É a luz que te guia na escuridão. Como fortalecer a sua fé? Através da ação. Não espere se sentir confiante para começar a agir. Comece a agir, mesmo que com medo. Cada pequena ação que você realiza, cada obstáculo que você supera, fortalece a sua fé e te aproxima dos seus objetivos. Lembre-se, a fé sem obras é morta. Não adianta acreditar em si mesmo se você não está disposto a trabalhar duro para alcançar seus sonhos. A fé precisa ser acompanhada de ação consistente e determinada. A terceira ferramenta crucial é a organização. Napoleão Hill enfatizava a importância de ter um plano bem definido, um roteiro claro do caminho que você deseja seguir. Sem um plano, você se perde no meio do caminho, se distrai com as oportunidades que surgem e acaba não chegando a lugar nenhum. Defina seus objetivos de forma clara e específica. Anote-os em um papel. Divida seus objetivos em pequenas tarefas que você possa realizar diariamente. Crie um cronograma. Estabeleça prazos. Acompanhe seu progresso. Seja realista com seus objetivos. Não tente abraçar o mundo de uma vez. Comece com pequenos passos, mas avance consistentemente. Lembre-se, Roma não foi construída em um dia. A quarta ferramenta fundamental é a decisão. A indecisão é um dos maiores inimigos do sucesso. Ela te paralisa, te impede de agir, te faz perder oportunidades valiosas. Napoleão Hill descobriu que os milionários que ele entrevistou eram rápidos em tomar decisões e lentos em mudá-las. Eles não ficavam indecisos, ponderando as opções indefinidamente. Eles tomavam uma decisão e seguiam em frente, ajustando o curso ao longo do caminho. Se necessário, aprenda a confiar na sua intuição, a seguir o seu instinto. Não se deixe paralisar pelo medo de tomar a decisão errada. Lembre-se, errar é humano. O importante é aprender com seus erros e seguir em frente. A quinta ferramenta indispensável é a persistência. O caminho para o sucesso é cheio de obstáculos, de dificuldades
de fracassos. A maioria das pessoas desiste no primeiro obstáculo que encontra. Mas os vencedores persistem, mesmo quando tudo parece impossível. Napoleão Hill ensinava que a persistência é a qualidade que separa os vencedores dos perdedores. É a capacidade de se levantar após cada queda, de aprender com cada erro e de seguir em frente, com ainda mais determinação. Não espere que o caminho seja fácil. Prepare-se para enfrentar desafios, para superar obstáculos, para lidar com frustrações. Mas nunca desista dos seus sonhos. Acredite em si mesmo. Confie no seu potencial e persista até alcançar seus objetivos. Dominar essas ferramentas exige tempo, esforço e dedicação. Não espere resultados imediatos. Seja paciente consigo mesmo. Comemore cada pequena vitória. Aprenda com cada derrota e siga em frente, com fé, determinação e persistência. Lembre-se, a riqueza não é um destino, mas uma jornada. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de superação. E você já tem tudo o que precisa para trilhar essa jornada com sucesso. Você tem o potencial, a inteligência, a criatividade e a resiliência. Agora cabe a você escolher se vai se contentar com a mediocridade ou se vai buscar a grandeza. Cabe a você decidir se vai se deixar dominar pelo medo ou se vai se libertar para voar. Cabe a você decidir se vai viver uma vida com um propósito ou se vai apenas existir. A escolha é sua e a sua escolha moldará o seu destino. E se você está realmente comprometido em mudar a sua vida, em alcançar a riqueza que você tanto deseja, então precisa entender o poder da mente mestra, o conceito que Napoleão Hill considerava um dos pilares do sucesso. É sobre isso que falaremos a seguir, e como você pode criar a sua própria mente mestra para acelerar seus resultados e alcançar um nível de sucesso que você jamais imaginou ser possível. E se você está realmente comprometido em mudar a sua vida, em alcançar a riqueza que você tanto deseja, então precisa entender o poder da mente mestra, o conceito que Napoleão Hill considerava um dos pilares do sucesso. É sobre isso que falaremos a seguir, e como você pode criar a sua própria mente mestra para acelerar seus resultados e alcançar um nível de sucesso que você jamais imaginou ser possível. A mente mestra não é uma seita secreta ou um ritual esotérico. É um princípio simples, porém poderoso. A união de duas ou mais mentes para o propósito de alcançar um objetivo comum. Hill percebeu que nenhum grande sucesso foi alcançado sozinho. Por trás de cada fortuna, de cada império, havia um grupo de pessoas trabalhando em harmonia, compartilhando ideias, oferecendo apoio e complementando as habilidades uns dos outros. Você pode ser brilhante, talentoso e determinado, mas sempre haverá áreas em que você é fraco ou inexperiente. A mente mestra te permite suprir essas lacunas, aproveitando o conhecimento, a experiência e as habilidades de outras pessoas. É como multiplicar sua inteligência, sua energia e seus recursos. Pense em um time de futebol. Um bom atacante pode marcar muitos gols, mas ele não consegue vencer sozinho. Ele precisa de defensores que protejam o gol, de meio-campistas que criem jogadas e de um técnico que defina a estratégia. Juntos, eles formam uma mente mestra, um time coeso que busca um objetivo comum: a vitória. A grande diferença é que, ao invés de chutar uma bola, você estará construindo um futuro próspero, moldado pelas mentes que te cercam. Mas formar uma mente mestra não é simplesmente juntar um grupo de amigos e esperar que a mágica aconteça. É preciso escolher cuidadosamente as pessoas que farão parte do seu círculo íntimo. E mais importante, é preciso ter clareza sobre o seu objetivo e sobre o papel de cada membro do grupo.
Procure pessoas que compartilhem da sua visão, que acreditem no seu potencial e que estejam dispostas a te apoiar em seus objetivos. Mas não se limite a pessoas que pensam como você. Busque diversidade de opiniões, de experiências e de habilidades. A mente mestra se fortalece com a complementaridade, com a capacidade de enxergar diferentes perspectivas e de encontrar soluções inovadoras. Evite pessoas negativas, pessimistas, invejosas ou que te criticam constantemente. A mente mestra é um ambiente de confiança, de respeito e de apoio mútuo. Pessoas tóxicas podem contaminar o grupo, minar a sua energia e sabotar o seu progresso. Defina um propósito claro e específico para sua mente mestra. O que vocês querem alcançar juntos? Qual é o objetivo comum que os une? Quanto mais específico for o objetivo, mais fácil será direcionar os esforços e medir os resultados. Estabeleça regras claras de funcionamento para o grupo. Defina a frequência das reuniões, a pauta dos encontros, os papéis de cada membro e os mecanismos de tomada de decisão. A mente mestra precisa ser organizada e eficiente para gerar resultados. Compartilhe suas ideias, seus planos, seus medos e suas dúvidas com o grupo. Seja honesto e transparente. A mente mestra se fortalece com a confiança e com a comunicação aberta. Esteja disposto a ouvir os conselhos e as críticas dos outros membros do grupo. Não se feche em suas próprias opiniões. A mente mestra é um espaço de aprendizado e de crescimento mútuo. Ofereça seu apoio, seu conhecimento e suas habilidades aos outros membros do grupo. Seja generoso e colaborativo. A mente mestra se fortalece com a reciprocidade e com o espírito de equipe. Comemore os sucessos do grupo e aprenda com os fracassos. A mente mestra é uma jornada compartilhada, com altos e baixos, com desafios e conquistas. E, acima de tudo, seja persistente. Não espere resultados imediatos. A mente mestra exige tempo, dedicação e paciência. Mas os resultados valem a pena. Lembre-se, a mente mestra é um catalisador do sucesso. Ela te ajuda a acelerar seus resultados, a superar seus obstáculos e a alcançar um nível de sucesso que você jamais imaginou ser possível. Mas a mente mestra não é uma fórmula mágica. Ela não te garante o sucesso da noite para o dia. Ela é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser utilizada com sabedoria e com disciplina. E aqui reside um perigo sutil, mas devastador: a procrastinação disfarçada de preparação. Você pode passar anos estudando, planejando, buscando informações, mas nunca dar o primeiro passo. Você se convence de que precisa estar perfeitamente preparado antes de agir, quando na verdade está apenas adiando o inevitável, o momento de enfrentar seus medos e de colocar suas ideias em prática. Napoleon Hill chamava essa procrastinação de paralisia da análise. É o excesso de informação, o medo de cometer erros, a busca incessante pela perfeição que te impedem de agir e de alcançar seus objetivos. Não caia nessa armadilha. Haja, comece, dê o primeiro passo, mesmo que com medo. Aprenda com seus erros, ajuste o curso ao longo do caminho e siga em frente, com persistência e determinação. Lembre-se, a perfeição é inimiga do progresso. Não espere estar perfeitamente preparado para começar a agir. Comece a agir agora, com o que você tem, com o que você sabe. O resto você aprende no caminho. E ao longo dessa jornada, você vai se deparar com outro desafio, o medo da rejeição. Você vai apresentar suas ideias, seus projetos, seus produtos para outras pessoas. E algumas delas vão te criticar, vão te rejeitar, vão te dizer que você não é bom o suficiente. Não se deixe abater por essas críticas. Não deixe que a rejeição te paralise. Use as críticas como feedback, como oportunidade de aprendizado e de melhoria.
Lembre-se, ninguém agrada a todos. Sempre haverá pessoas que não vão gostar de você, das suas ideias, dos seus produtos. Isso é normal. Não leve para o lado pessoal. Concentre-se nas pessoas que te apoiam, que acreditam em você, que te inspiram a seguir em frente. Cerque-se de pessoas positivas que te impulsionam para o sucesso. E, acima de tudo, acredite em si mesmo. Confie no seu potencial. Siga o seu coração. Não deixe que as opiniões alheias te desviem do seu caminho. Porque, no final das contas, o único que pode te impedir de alcançar seus sonhos é você mesmo. Mas antes de prosseguirmos, é preciso abordar um tema delicado, mas fundamental: a inveja. Um sentimento tão antigo quanto a humanidade, capaz de corroer relacionamentos, destruir carreiras e impedir a prosperidade. E você, inevitavelmente, terá que lidar com ela, seja como alvo, seja como o emissor. A inveja é um veneno silencioso, que se alimenta da comparação e da insatisfação. Ela surge quando alguém ambiciona o que o outro tem ou é, e se ressente por não possuir aquilo. Napoleão Hill observou que muitos dos homens mais ricos que ele entrevistou eram alvos constantes de inveja, mas sabiam como lidar com ela de forma inteligente. O primeiro passo é reconhecer a inveja como ela é, um reflexo da insegurança e da baixa autoestima de quem a sente. A pessoa invejosa não está realmente interessada em você ou no seu sucesso, mas sim na própria sensação de inadequação. Ela projeta em você as suas próprias frustrações e limitações. Entenda isso. A inveja não é um problema seu, mas sim de quem a sente. Você não é responsável pelos sentimentos dos outros. Não se sinta culpado por ter sucesso, por ter conquistado seus objetivos ou por ter uma vida que outras pessoas admiram. No entanto, é importante tomar algumas precauções para se proteger da energia negativa da inveja. A primeira delas é evitar ostentar o seu sucesso. Não saia por aí alardeando suas conquistas, seus bens materiais ou sua vida perfeita. Lembre-se do silêncio estratégico que mencionamos antes. Quanto menos você expõe a sua vida, menos você se torna um alvo para a inveja alheia. Seja discreto, seja humilde, seja grato. Demonstre gratidão pelo que você tem e reconheça o esforço que você dedicou para alcançar seus objetivos. Isso não significa que você deva se esconder ou se sentir envergonhado pelo seu sucesso. Significa apenas que você deve ser cauteloso com a forma como você se apresenta ao mundo. Outra forma de se proteger da inveja é se cercar de pessoas positivas e que te apoiam. Afaste-se de pessoas que te criticam, que te desmotivam ou que te invejam. Essas pessoas podem minar a sua energia e sabotar o seu progresso. Busque a companhia de pessoas que te admiram pelo que você é, não pelo que você tem. Pessoas que celebram o seu sucesso e que te incentivam a ir além. Pessoas que te inspiram a ser uma pessoa melhor e a alcançar seus sonhos. Se você perceber que alguém está te invejando, não se irrite, não se vingue, não entre no jogo. A inveja se alimenta da reação. Quanto mais você reage, mais você alimenta o sentimento do outro. A melhor forma de lidar com a inveja é ignorá-la. Continue seguindo seu caminho, focado em seus objetivos, sem se deixar abalar pelas críticas ou pelos comentários maldosos. Demonstre compaixão pela pessoa invejosa, reconhecendo que ela está sofrendo por causa da sua própria insegurança. Lembre-se, a inveja é um sinal de que você está no caminho certo. Ela indica que você está fazendo algo de bom, algo que está chamando a atenção das outras pessoas. Use a inveja como um combustível para te impulsionar ainda mais para o sucesso. Mas e se você for o emissor da inveja? E se você se pegar desejando o que o outro tem ou é? O que fazer? O primeiro passo é reconhecer o sentimento. Não se sinta culpado por sentir inveja. A inveja é um sentimento humano que todos nós experimentamos em algum momento da vida. O problema não é sentir inveja, mas sim o que você faz com esse sentimento. Se você permite que a inveja te consuma, te corroa e te impeça de agir, ela se torna um veneno que te impede de prosperar.
Em vez de se ressentir pelo que o outro tem, use a inveja como um motivador para alcançar seus próprios objetivos. Pergunte-se: o que essa pessoa tem que eu admiro? O que ela fez para chegar onde chegou? Como eu posso aprender com ela e aplicar esses ensinamentos na minha própria vida? Transforme a inveja em admiração. Em vez de desejar o que o outro tem, admire a sua capacidade de conquistar seus objetivos. Inspire-se em sua história e use-a como um exemplo para seguir em frente. Seja grato pelo que você já tem. Em vez de se concentrar no que te falta, valorize o que você já conquistou. Reconheça as suas qualidades, as suas habilidades e os seus talentos. Lembre-se, a grama do vizinho sempre parece mais verde, mas nem sempre é verdade. Cada pessoa tem a sua própria jornada, com seus próprios desafios e suas próprias conquistas. Concentre-se em sua própria jornada. Defina seus objetivos, trace seu plano de ação e siga em frente com persistência e determinação. Não se compare com os outros. Compare-se apenas com você mesmo, com a pessoa que você era ontem e com a pessoa que você quer ser amanhã. E, acima de tudo, celebre o sucesso dos outros. Em vez de sentir inveja, fique feliz pelas conquistas dos seus amigos, dos seus colegas e dos seus familiares. A energia positiva da celebração atrai mais sucesso para a sua vida. Lembre-se, o universo é abundante. Há espaço para todos prosperarem. O sucesso do outro não diminui o seu próprio potencial. Pelo contrário, ele o inspira a ir além. Cultive a mentalidade da abundância. Acredite que há recursos suficientes para todos. Não se limite a uma visão de escassez, em que o sucesso de um significa a perda de outro. Compartilhe o seu sucesso com os outros. Ajude as pessoas que estão começando. Ofereça o seu conhecimento, o seu apoio e a sua experiência. A generosidade atrai mais prosperidade para a sua vida. Lembre-se, a riqueza não é apenas sobre ter dinheiro, mas sobre ter uma vida plena e significativa, sobre ter relacionamentos saudáveis, sobre ter um propósito claro e sobre contribuir para o bem-estar da sociedade. E ao longo dessa jornada rumo à riqueza, você vai se deparar com outro desafio: a necessidade de aprender a negociar. Negociar salários, contratos, parcerias, investimentos. E a grande maioria das pessoas aborda uma negociação como se fosse uma batalha, um jogo de soma zero em que um lado precisa perder para o outro ganhar. Mas a verdade é que uma boa negociação é aquela em que ambos os lados saem satisfeitos. Uma negociação ganha-ganha. Mas como chegar a esse ponto? Como dominar a arte da negociação e garantir que você esteja sempre em vantagem? Para dominar a arte da negociação, esqueça a ideia de batalha. Uma negociação não é um ringue onde só um sai vitorioso. Pense em uma dança, um balé onde os movimentos de um influenciam o outro, buscando harmonia e um resultado belo para ambos. Napoleão Hill percebeu que os milionários não negociavam para esmagar, mas para construir pontes, para criar relações duradouras e mutuamente vantajosas. O primeiro passo para uma negociação de sucesso é a preparação. Não entre em uma reunião sem saber o que você quer, o que você pode ceder e qual o seu limite. Pesquise, colete informações, entenda as necessidades e os desejos da outra parte. Quanto mais você sabe, mais forte você se torna. Imagine que você vai negociar um aumento de salário. Não basta chegar ao seu chefe e dizer: "Eu mereço mais". Você precisa apresentar dados concretos que justifiquem o seu pedido. Mostre os resultados que você entregou, os projetos que você liderou, o valor que você gerou para a empresa. Destaque suas habilidades e seu comprometimento. Mas a preparação não se limita a dados e números. Ela envolve também o seu estado emocional. Entre em uma negociação calmo, confiante e positivo. Deixe o medo, a ansiedade e a insegurança do lado de fora da sala. Lembre-se do poder do silêncio estratégico.
Não revele todas as suas cartas de uma vez. Deixe a outra parte falar, ouça atentamente e observe a sua linguagem corporal. A linguagem corporal, aliás, é uma ferramenta poderosa na negociação. Mantenha contato visual, sorria genuinamente, use gestos abertos e confiantes. Mostre que você está presente, interessado e disposto a encontrar uma solução. Evite cruzar os braços, mexer no cabelo ou olhar para o chão. Esses sinais podem indicar insegurança, nervosismo ou desinteresse. Outro segredo dos grandes negociadores é a empatia. Coloque-se no lugar da outra parte. Tente entender o seu ponto de vista e as suas motivações. Mostre que você se importa com as suas necessidades e que está disposto a encontrar uma solução que beneficie ambos os lados. Não tenha medo de fazer perguntas. Pergunte o que a outra parte espera da negociação, quais são os seus objetivos e quais são os seus maiores desafios. Quanto mais você pergunta, mais você aprende e mais fácil se torna encontrar um terreno comum. A negociação não é uma competição, mas uma colaboração. Busque soluções criativas, explore alternativas e esteja disposto a ceder em alguns pontos para conseguir o que é realmente importante para você. Lembre-se de que o objetivo final é criar uma relação duradoura e mutuamente vantajosa. Em uma negociação, a paciência é uma virtude. Não se apresse, não se deixe pressionar e não tome decisões precipitadas. Se você precisar de mais tempo para pensar, peça um tempo para avaliar a proposta. Não tenha medo de dizer não. Às vezes, a melhor negociação é aquela que não acontece. Seja persistente, mas não seja teimoso. Se você encontrar resistência, não desista. Tente encontrar outras formas de apresentar o seu ponto de vista, de mostrar o valor da sua proposta e de convencer a outra parte. Mas se você perceber que não há acordo possível, saiba quando se afastar. E, acima de tudo, seja ético. Não minta, não engane, não manipule. A honestidade e a integridade são fundamentais para construir uma relação de confiança e para garantir que o acordo seja cumprido. Lembre-se, o seu nome é o seu maior patrimônio. E agora chegamos ao ponto crucial. A jornada que percorremos juntos até aqui não foi apenas sobre dinheiro, mas sobre transformação, sobre a coragem de olhar para dentro, de confrontar suas sombras, de abraçar o seu potencial. Napoleão Hill não apenas entrevistou milionários, ele destilou a essência do sucesso em princípios atemporais. Princípios que, se aplicados com disciplina e consistência, podem te levar a uma vida de abundância em todos os sentidos. Mas a verdadeira riqueza não se encontra em um extrato bancário, mas na paz de espírito, na liberdade de escolher o seu caminho e na alegria de viver uma vida com propósito. Acredite em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditar. Persevere, mesmo quando os obstáculos parecerem insuperáveis. Mantenha o foco, mesmo quando as distrações te cercarem. Silencie o mundo, escute a sua intuição e siga o seu coração. Você tem o poder de transformar a sua vida. Você tem o potencial de alcançar a riqueza que você tanto deseja. Mas para isso é preciso ter coragem, disciplina e fé. E lembre-se, o caminho para o sucesso é solitário e muitas vezes silencioso. Mas a recompensa vale a pena. Agora chegou a sua vez de agir, de colocar em prática tudo o que você aprendeu, de transformar seus sonhos em realidade. Se você chegou até aqui, é porque você está pronto para dar o próximo passo. É porque você acredita no seu potencial e está disposto a lutar pelos seus objetivos. Não deixe que nada nem ninguém te impeça de alcançar o sucesso. Seja o mestre do seu destino,
o arquiteto da sua própria realidade e o escultor da sua própria riqueza. E por favor, não guarde essa sabedoria para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Juntos, podemos construir um mundo mais próspero, mais justo e mais feliz. Lembre-se, o sucesso não é um destino, mas uma jornada. E essa jornada começa agora. Acredite, persista e conquiste. O mundo está esperando pelo seu sucesso. E você, está pronto para brilhar?